Olá, bem-vindo ao MineraCast. Você já se perguntou o que realmente acontece por trás de uma transação de Bitcoin? Como ele sai da sua carteira e vai parar num bloco da blockchain? Hoje eu vou te explicar isso passo a passo trente, com um detalhe que ninguém te mostra. Você vai entender detalhadamente tudo como acontece, então assista até o final. O que é o Bitcoin? Primeiro, o Bitcoin não é um arquivo, nem um código que você guarda. Ele é um registro de valor. Você não baixa Bitcoins. Você controla um saldo registrado publicamente na blockchain. Esse saldo que aparece na sua carteira, na verdade, é formado por fragmentos chamados UTXOs, saídas de transações anteriores que ainda não foram gastas. Cada vez que você recebe Bitcoin, um novo UTXO é criado para você. O protocolo Bitcoin foi programado para emitir no máximo 21 milhões de unidades de BTC. Mas atenção, esses BTC não nasceram todos de uma vez. Eles vão sendo criados aos poucos por meio das recompensas de mineração, Coinbase Transactions. E eles não são preenchidos em UTXOs desde o começo. Eles se tornam UTXOs somente quando são minerados. Ou seja, cada vez que um bloco é minerado e um minerador recebe a recompensa. Um novo UTXO é criado com saldo BTC no endereço do minerador. Cada BTC minerado vira um UTXO registrado na blockchain. Em 2024, já existem mais de 19,7 milhões de BTC emitidos. Os últimos BTC serão minerados por volta do ano 2040. E cada transação movimenta frações desses BTC em UTXOs que mudam de dono, sem que o BTC saia da blockchain. Bitcoin, o ativo, não é um código ou um arquivo. Ele é um registro de saldo que existe na blockchain, um histórico público e imutável de transações. Então, o que o usuário realmente possui? O que você possui é o direito de gastar uma certa quantidade de BTC. Por quê? Alguém te enviou BTC em uma transação anterior. Isso está gravado na blockchain. Você tem a chave privada que pode assinar uma nova transação e mover esse saldo. Bitcoin não é um código armazenado no bolso. Ele é um registro descentralizado de quem enviou quanto para quem. E sua posse é garantida por criptografia de chave pública. E onde ele aparece no bloco? Quando você envia BTC, o valor movimentado aparece como parte de uma transação. Essa transação é incluída num bloco da blockchain. Portanto, o Bitcoin é representado como entradas e saídas em transações, chamadas de UTXOs. O minerador não recebe um arquivo de Bitcoin ou algo físico. Ele recebe sua recompensa na forma de um novo UTXO, Unspent Transaction Output, que funciona como um crédito que só ele pode gastar. Então, o seu saldo de Bitcoin é a soma dos BTC recebidos e ainda não gastos, UTXOs, acessíveis com sua chave privada. O que é criar uma transação de Bitcoin? É quando alguém decide enviar Bitcoin de sua carteira, wallet, para outra pessoa. Imagine assim, você tem uma carteira de Bitcoin no celular. Ela mostra que você tem 0,05 BTC. Agora você quer enviar 0,01 BTC para o endereço de um amigo. Define os outputs. Para onde vai o Bitcoin? Ela define. Para onde vai o valor enviado? 0,01 BTC para o amigo. Para onde vai o troco? 0,39 BTC de volta para você. E a taxa de transação, 0,001 BTC para o minerador. O que acontece por trás disso? Sua carteira faz 3 coisas importantes ao criar a transação. 1. Escolhe os inputs. De onde vem o Bitcoin? No Bitcoin, o saldo não funciona como no banco. Ele é formado por fragmentos de transações anteriores, chamados de UTXOs, Unspent Transaction Outputs. A carteira escolhe quais fragmentos usar como fonte. Exemplo, você tem 2 UTXOs, 0,03 BTC, 0,02 BTC. A carteira junta essas duas para formar o 0,05 BTC, criando uma transação de Bitcoin. Quando você envia BTC, sua carteira seleciona UTXOs, define o valor e o endereço de destino, e assina digitalmente a transação com sua chave privada. Isso forma a Raw Transaction, que é transformada num hash único usando SHA-256. O que acontece nessa fase? Quando a transação é criada, item 1. Ela é montada com os dados, inputs, outputs, valores, assinaturas, etc. Esses dados são organizados em um formato padrão chamado de Raw Transaction, transação bruta. Essa transação é assinada com a chave privada, mas ainda não foi hasheada, com SHA-256. Hash é o resultado de uma função matemática que transforma qualquer informação em um código alfanumérico fixo. No contexto do Bitcoin e das criptomoedas, o hash é uma assinatura digital única de um bloco de dados. Em termos simples, imagine jogar uma frase dentro de uma máquina e ela sempre devolver um código com 64 caracteres. Mesmo que você mude apenas uma letra, o hash final será completamente diferente. Exemplo de como a função SHA-256 funciona.
Se colocarmos o texto Bitcoin, a função SH256 retornará um hash, ou seja, uma sequência aleatória de 64 números e letras. Esse processo é irreversível, ou seja, você consegue gerar o hash de algo, mas não consegue voltar do hash para o dado original. Resultado: uma mensagem criptografada contendo os dados da transação, os endereços envolvidos e sua assinatura digital. Essa mensagem está pronta para ser enviada à rede. Para que a função SHA-256 serve no contexto do Bitcoin? Verificar integridade de dados, garantir segurança no blockchain, identificar blocos na mineração. A função SHA-256 Secure Hash Algorithm 256 bits é uma função criptográfica usada para transformar qualquer dado, podendo ser um texto, um arquivo, um número, etc., em um código fixo de 256 bits, que geralmente é representado como uma sequência de 64 caracteres hexadecimais. As principais características da função SH256 são: determinística, a mesma entrada sempre gera o mesmo hash. Irreversível, é praticamente impossível descobrir a entrada original a partir do hash. Sensível a mudanças, mudar um único caractere da entrada altera totalmente o hash. Rápida e eficiente, projetada para ser computada rapidamente. Segura, usada em Bitcoin, blockchain, senhas, certificados digitais, etc. No Bitcoin, a SHA-256 é usada para criar o hash dos blocos na blockchain, provar o trabalho na mineração, Proof of Work, garantir segurança e integridade dos dados, hash de cada transação, juntar tudo na Merkle Tree, hash do bloco anterior, plus timestamp, plus Merkle Root. E o bloco inteiro é hasheado com SHA-256 para gerar o hash final do bloco. Antes de enviar a transação bruta, ela hasheia 2 vezes, criando a transação chamada de TXID. Esse TXID é o nome da transação dentro da rede Bitcoin. Transmissão da TXID para a rede Bitcoin. A transação é transmitida para a rede peer-to-peer, P2P, do Bitcoin. Vários nós, que são computadores conectados na rede Bitcoin, recebem, validam e retransmitem a transação para toda a rede. Depois que sua carteira cria e assina a transação, ela precisa avisar ao mundo Bitcoin que essa transação existe. Isso é feito através da rede peer-to-peer, P2P. O que é a rede P2P do Bitcoin? É uma rede formada por milhares de computadores independentes espalhados pelo mundo, chamados de nós, nodes. Cada nó mantém uma cópia do blockchain, participa do envio, validação e propagação de transações. Como sua transação viaja pela rede? 1. Sua carteira envia a transação para um nó, geralmente conectado automaticamente. 2. Esse nó verifica se a transação parece válida, assinatura correta, inputs existentes, sem gasto duplo. Se estiver tudo certo, ele repassa essa transação para outros nós conectados a ele. 3. Os nós vizinhos fazem a mesma coisa, validam e retransmitem. 4. Em segundos, sua transação foi replicada por milhares de computadores no mundo. Isso é chamado de propagação da transação. Analogia. Imagine que você joga uma pedrinha em um lago calmo. As ondas vão se espalhando em círculos. É exatamente o que acontece com a sua transação na rede P2P. O que acontece depois? Transações válidas entram no mempool, uma espécie de fila de espera pública. A partir daí, os mineradores vão escolher quais transações vão colocar no próximo bloco. O mempool é como uma fila pública de transações esperando para serem confirmadas. E é aqui que entram os mineradores. Eles escolhem as transações com as maiores taxas para montar o que chamamos de bloco candidato. Mineração e criação de blocos. Quando mineradores agrupam as transações em um bloco, eles hasheiam cada transação com a função SH256. Juntam tudo na Merkle Tree. Hasheiam o bloco anterior, acrescentando a estampa do tempo e a raiz de Merkle. O bloco inteiro é hasheado com SH256 para gerar o hash final do bloco. Bloco candidato. O que é? É um bloco em construção contendo cabeçalho com hash do bloco anterior, timestamp, tempo atual, raiz da Merkle Tree das transações, uma Coinbase Transaction, a que dá a recompensa do bloco ao minerador, todas as transações selecionadas. Esse bloco ainda não foi validado nem incluído na blockchain. Por que candidato? Porque ele está pronto para tentar ser minerado, mas ainda precisa vencer o desafio da prova de trabalho, Proof of Work, que será o passo seguinte. Só o primeiro minerador que resolver o desafio com esse bloco vai vê-lo ser aceito e registrado na blockchain. O que é a raiz de uma Merkle Tree ou Merkle Root? A raiz de Merkle é um único hash que resume e representa todas as transações de um bloco, de forma segura e compacta. Como funciona uma Merkle Tree? Imagine que você tem várias transações em um bloco. 1. Cada transação é hasheada com o SH256, gerando um hash para cada transação. 2. A árvore agrupa pares de hashes e hasheia novamente a união dos hashes pareados. Repete o processo até restar um único hash no topo. Essa raiz é incluída no cabeçalho do bloco.
Ela garante que qualquer alteração em qualquer transação muda a raiz. A rede pode verificar se uma transação está no bloco sem precisar ver todas, apenas parte da árvore. Por que a Merkle Root é importante? Ela garante integridade e segurança das transações. Ela é eficiente por usar menos dados. Ela permite verificação rápida, mesmo em dispositivos leves, como carteiras mobile. O que é Coinbase Transaction? É a primeira transação do bloco. Ela não vem do mempool. Nessa transação, o minerador cria novos bitcoins, hoje 3.925 BTC, após o halving de 2024, e coleta as taxas de todas as transações incluídas. Esse é o pagamento pelo trabalho de mineração. Formação do bloco. Depois de montar o bloco candidato, com transações e cabeçalho, o minerador entra na corrida da prova de trabalho, Proof of Work, para encontrar um hash válido. Prova de trabalho, Proof of Work. É aqui que entra o quebra-cabeça. O minerador precisa achar um número chamado nonce. Ele junta esse nonce com os dados do bloco e roda a função SHA-256. Isso gera um hash. O objetivo é que esse hash final precisa começar com vários zeros, por exemplo, 7 zeros. Isso é difícil e envolve milhões de tentativas por segundo. Quem encontra o hash válido, vence. O primeiro minerador que achar o hash certo ganha o direito de publicar o bloco. Ele envia esse bloco para toda a rede Bitcoin. O bloco é verificado e adicionado à blockchain. Os outros nós validam as transações, o hash do novo bloco, a ligação com o bloco anterior. Se estiver tudo certo, o bloco entra na blockchain e todos os nós atualizam suas cópias com o novo bloco. O minerador recebe a recompensa. Na Coinbase Transaction, ele recebe novos bitcoins criados, 3,125 BTC, a partir da halving de 2024. Todas as taxas das transações incluídas no bloco. E como o minerador recebe a recompensa? Através da Coinbase Transaction. Nela, ele define o endereço dele de recebimento e o que ele realmente recebe, um novo UTXO, ou seja, uma saída não gasta registrada na blockchain com o valor da recompensa do bloco. O que o minerador faz com isso? Esse UTXO fica registrado como saldo disponível, mas só ele pode gastar, pois a chave privada do endereço está com ele. Ele pode gastar esse BTC futuramente, vender em corretora, reinvestir em energia ou máquinas de mineração. Os 21 milhões de BTC, linha do tempo até o ano 2140. Esses novos BTC são criados a cada bloco, mas isso não vai durar para sempre. O protocolo foi programado para emitir no máximo 21 milhões de BTC, e mais de 93% disso já foi minerado. Os últimos satoshis devem surgir por volta do ano 2140. Agora que você sabe como o Bitcoin nasce, circula e é registrado, fica mais fácil entender por que ele é tão revolucionário. Com a GoMining você minera Bitcoin digitalmente, você recebe Bitcoin de verdade diariamente. Acumule seus satoshis sem se preocupar com a manutenção, energia elétrica. Olá, bem-vindo ao MineraCast! Você já se perguntou o que realmente acontece por trás de uma transação de Bitcoin? Como ele sai da sua carteira e vai parar num bloco da blockchain? Barulho e local para instalação da sua fazenda de mineração. E o melhor, você pode iniciar com baixo investimento e ir escalonando progressivamente conforme sua disponibilidade. Aproveite agora, clique no link da descrição e inicie a sua mineração com 5% de cashback na compra do seu primeiro minerador. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha e se inscreve no canal.